Olá, forte abraço, professor Ferreira. Estou passando aqui para deixar as minhas observações e considerações com relação ao retorno do Campeonato Mineiro previsto para o dia 26 de julho. A Federação Mineira juntou aí seus 12 filiados e decidiu de forma bastante inteligente algumas ações importantes, como por exemplo não manter os times todos na capital. Vai deixar que cada time siga, a tabela como estava preparada e programada, onde ele poderá ser visitante ou o mandante do jogo nas duas últimas rodadas. E aí, a classificação ou não de cada time fica para dentro de campo. Agora, alguns fatores me preocupam. Por exemplo, como é que será o controle da negativação do exame do Covid-19 para os envolvidos em cada partida? Time mandante, time visitante, arbitragem, diretoria, comissão técnica, pessoal de staff, imprensa. Como é que será feito isso de forma bastante transparente e inteligente? Forma segura, diga-se de passagem. O outro fator é quem é que vai ajudar os times do interior a pagar a arbitragem? Federação Mineira? Haja visto que boa parte dos custos de um jogo é retirado de suas rendas. E acredito eu que os jogos serão todos de portão fechado. Portanto, essa fonte se vai. E aí preciso saber se a Federação Mineira vai ajudar os times bancando a arbitragem e despesas de jogos de uma forma geral. Um outro fator que me preocupa é com relação à condição física de cada atleta. Obviamente que fisiologicamente cada jogador tem um perfil diferente. E aí, faltando 2 rodadas, como é que será esse condicionamento? Como é que as equipes irão se portar diante disso? E falando especificamente do Uberlândia Sport, espero que o Uberlândia esteja condicionado bem fisicamente e também taticamente. Que mantenha aquela performance na qual ele deixou quando o campeonato foi paralisado em função da pandemia. Como também espero que o Uberlândia consiga seus ótimos resultados, e já o primeiro em casa contra o Vila Nova de Nova Lima, sacramentando ali a sua classificação para o torneio do Troféu Inconfidência, que joga do 5º ao 8º classificado. Portanto, quanto melhor a classificação do time, facilita para que ele possa fazer sempre o primeiro jogo em casa e, caso passe, fazer a final também. Então ficam aí as minhas observações, as minhas considerações, e vamos aguardar o retorno com bastante ansiedade e, acima de tudo, com bastante expectativa para que o Uberlândia Sport possa vencer os seus compromissos, Vila Nova primeiro, depois Tombense, e aí sim se classificar para o Troféu Inconfidência. Forte abraço a todos e até a próxima. Meus amigos, um abraço. Eu quero dizer que mesmo que eu tivesse acompanhado o desenrolar do campeonato desde o seu início, e isso não aconteceu, eu poderia estar numa condição de fazer aqui uma avaliação mais precisa, digamos assim, dar uns palpites, né? E eu não pude acompanhar tão de perto como eu estava dizendo, então fica difícil. Todos nós sabemos, entretanto, que apesar do bom encaminhamento dado por estas ou aquelas equipes, a situação dos 4 que vão fazer a final ainda não está definida. Está bem encaminhada, digamos assim. Da mesma forma que bem encaminhada está a situação daqueles que devem disputar o Troféu Inconfidência. E na corda bamba a gente sabe também muito bem quem está. Mas com essas rodadas que faltam, daqui a pouco a coisa vira. No futebol é muito comum acontecer isso. E principalmente depois de uma parada longa dessa, uma praticamente desativação de todos os times, fica difícil prever como será a volta de cada um. Eu folgo em saber que o Uberlândia Esporte Clube foi um dos primeiros a retomar. Se perdeu algum, parece até que não, né? Mas pelo menos mantém aquele elenco que vinha dando certo. Então vamos aguardar. Eu só queria falar que tenho 2 desejos. O primeiro deles é que o Uberlândia esteja mesmo no Troféu Inconfidência, porque para a final para a final não vai dar mais, né?
que ele esteja então no Troféu Inconfidência e, se possível, tomara que ganhe. E o segundo desejo é apenas por uma questão de simpatia, digamos assim. Que o Vila Nova, apesar da situação tão difícil e de ser um dos adversários do Uberlândia, não seja rebaixado. Ok? Grande abraço para todos, um abraço para todos do canal e aqueles que estão aí nos assistindo. Bom trabalho para todos!